Você está ouvindo Radio Blog Smart Travel. matéria escrita por Vinícius Moreira e publicada em 25 de dezembro de 2022. Aprenda a andar no transporte público em Dublin. Está preparando sua viagem para a Irlanda e quer saber como funciona o transporte público em Dublin? Salvar uma graninha sempre é bom em uma viagem, e você não poderá pegar táxis o tempo todo se quiser economizar nas despesas, e menos ainda se planeja estudar em Dublin por um longo período. Tenha em mente, usar o transporte público na capital irlandesa. Preparamos este guia com tudo o que você precisa saber para se locomover pela cidade como morador local, como o sistema de transporte é integrado, quais são os custos e horários, dicas para usar cada meio de transporte e muito mais. Então, aperte o cinto e aprenda como se locomover em Dublin. Vantagens de viajar de transporte público em Dublin. Antes de entrarmos no assunto, vejamos algumas das principais vantagens de usar o transporte público em Dublin. Economia. Seu orçamento provavelmente não permite que você compre um carro assim que chegar na cidade ou pegue um táxi todas as vezes que for necessário. E como Dublin não é uma cidade muito grande, os trajetos são curtos e o custo do transporte público corresponde a essa proporção. Cuidado ambiental. Na Irlanda existe uma forte regulamentação para controlar a emissão de combustíveis fósseis. Portanto, à medida que mais pessoas usam o transporte público, o uso massivo de carros particulares diminuirá, o que reduz o congestionamento do tráfego e a poluição sonora. Possibilidade de praticar inglês. Usar o transporte público em Dublin dá a você a oportunidade de interagir com o motorista e outros passageiros que estão sempre dispostos a ajudá-lo com as direções, caso você seja novo na cidade. É uma excelente estratégia para começar a praticar o seu inglês. Dito isso, a seguir explicaremos detalhadamente como são as redes que conectam a cidade por meio de transporte, seus custos, formas de pagamento e particularidades. Como funciona o transporte público em Dublin? O transporte público em Dublin é caracterizado por ser eficiente, ecológico e variado. Assim, os principais meios de locomoção na capital da Irlanda são o ônibus, o bonde, luas, e a bicicleta. Sim, quando dissemos que é ecológico, estávamos nos referindo especialmente a este último. Para percursos mais longos, como se locomover para a periferia da cidade e outros municípios, existe o trem, DART, o Bus-Aerian e o ferry. Embora possa pagar as suas viagens em dinheiro, recomendamos que adquira um Leap Card para utilizar o ônibus e o bonde, pois é o meio de pagamento mais econômico. Cada viagem custa-lhe até 20% menos, aproximadamente. Por isso, o mais prático é ter em mãos o cartão ao utilizar o transporte público de Dublin. Então explicamos como comprá-lo. Cartão de transporte público, Leap Card. O Leap Card pode ser adquirido online e seu custo varia de acordo com o tipo de viajante que você é. Adultos. Adultos personalizados. Crianças, 5 a 15 anos. Adolescentes, 16 a 18 anos. Jovens adultos, 19 a 23 anos. Estudantes, acima de 24 anos. Visitantes. O custo mínimo é de 5 euros, que é reembolsável, e você também deve completar um saldo mínimo de 5 euros. Depois de fazer o pedido, ele chega pelo correio. Por exemplo, se escolher o Visitor Leap Card, o custo é de 32 euros para viagens ilimitadas durante 7 dias. Embora se você planeja estudar na Irlanda, você pode querer obter um cartão de estudante, pois geralmente vem com descontos. Meios de transporte público em Dublin. Agora que já sabe como pagar o transporte, resta escolher um meio que melhor se adapta às suas necessidades. Por exemplo, se você tiver uma entrevista de emprego, é mais provável que vá de ônibus em vez de bicicleta. Então, nesta parte vamos contar as particularidades de cada um dos meios de transporte público de Dublin. Ônibus. Os ônibus em Dublin são de 2 andares, como os de Londres, mas na cor amarela. São 136 linhas que cobrem diversos trajetos da capital durante o período diurno e noturno, que variam de segunda a sexta-feira e finais de semana. Por exemplo, as linhas 15,
41 e 39 operam 24 horas. Existe um serviço de transporte em Dublin de ir para o aeroporto. Existe uma linha expresso para mobilizar mais rapidamente nos horários de pico. Passagem de ônibus em Dublin. O custo da passagem depende do tipo de Leap Card que você possui e do trecho que você viaja. Por exemplo, para uma pessoa adulta, a taxa seria assim. Trajeto curto, máximo 3 km, €1,30. Seção longa, até 90 minutos, €2. Serviço expresso, €2,40. Se você quiser saber mais detalhes sobre tarifas, horários, serviços e rotas, acesse Dublin Bus. E se você planeja visitar outras cidades irlandesas, terá que pegar um ônibus de longa distância. Nesse caso, o Busaerian é o que se conecta com o sistema de transporte público da Irlanda. Bonde, Luas. O bonde, também chamado de Luas, é o segundo meio de transporte público mais utilizado em Dublin. Caso você esteja se perguntando, o nome significa velocidade na língua gaélica. Ao contrário de outras cidades, como Madrid ou Londres, por exemplo, Dublin não tem metrô, e o trem urbano não é subterrâneo. Em vez disso, o bonde tem duas linhas que passam pelo centro da cidade, mas seguem direções opostas. A linha vermelha tem 32 estações, de Sagarta de Point, e conecta o sudoeste com o leste. O horário é das 5h42 às 23h52, de segunda a sexta-feira. A linha verde tem 36 estações, de Bridges Glen a Broombridge, e conecta o noroeste com o sudeste. O horário é das 5h30 às 23h52, de segunda a sexta-feira. Tarifa de bonde em Dublin. Assim como no ônibus, o custo da viagem varia de acordo com os mesmos parâmetros, distância e tipo de Leap Card. Vamos ver. Trecho curto, 3 km, €1,30. Seção longa, até 90 minutos, €2. Uma vantagem é que, se você for estudante em Dublin, o desconto incluído no teu Leap Card reduz o valor da tarifa para €0,65 para trechos curtos e €1 para trechos longos. Você pode ver mais detalhes sobre Luas clicando no link. Bonde, Luas. O bonde, também chamado de Luas, é o segundo meio de transporte público mais utilizado em Dublin. Caso você esteja se perguntando, o nome significa velocidade na língua gaélica. Ao contrário de outras cidades, como Madrid ou Londres, por exemplo, Dublin não tem metrô, e o trem urbano não é subterrâneo. Em vez disso, o bonde tem duas linhas que passam pelo centro da cidade, mas seguem direções opostas. A linha vermelha tem 32 estações, de Sagarta de Point, e conecta o sudoeste com o leste. O horário é das 5h42 às 23h52, de segunda a sexta-feira. A linha verde tem 36 estações, de Bridges Glen a Broombridge, e conecta o noroeste com o sudeste. O horário é das 5h30 às 23h52, de segunda a sexta-feira. Tarifa de bonde em Dublin. Assim como no ônibus, o custo da viagem varia de acordo com os mesmos parâmetros, distância e tipo de Leap Card. Vamos ver. Trecho curto, 3 km, €1,30. Seção longa, até 90 minutos, €2. Uma vantagem é que, se você for estudante em Dublin, o desconto incluído no teu Leap Card reduz o valor da tarifa para €0,65 para trechos curtos e €1 para trechos longos. Você pode ver mais detalhes sobre Luas clicando no link. Trem, DART. O transporte público em Dublin também abrange os subúrbios, ou seja, os subúrbios e cidades próximas. Para essas distâncias, a principal opção é o trem DART, Dublin Area Rapid Transit, operado pela Yarnaderian. Este trem percorre a costa do Mar da Irlanda e chega ao condado de Wicklow. Por isso, seu uso turístico é muito recorrente, já que as vistas que oferece são incríveis e acessíveis. Na matéria no nosso blog, você pode ver o mapa completo da rota e as estações do trem DART em Dublin. Tarifa de trem em Dublin. Nesse caso,
O cálculo de quanto custa o trem suburbano dar de Dublin é baseado nas distâncias. A viagem, com o Leap Card, pode custar a partir de €3 se você sair da estação Tara Street, central de Dublin, para Greystones, rumo ao sul. Na matéria no nosso blog, você pode encontrar o link para um simulador de tarifa para você ter uma ideia melhor do custo. Ferry. Embora seu uso seja principalmente para o turismo e não para se locomover pela cidade, podemos incluir o ferry como meio de transporte público em Dublin, já que muitas pessoas a utilizam para se deslocar do Dublin Ferry Port para outras ilhas fora da capital. Existem várias empresas encarregadas da operação destes barcos, e na sua maioria, oferecem viagens de ida e volta para destinos fora da Irlanda, como Liverpool, Inglaterra, ou Santander, Espanha. Além disso, este serviço funciona principalmente de junho a agosto. Ou seja, na alta temporada e de acordo com as condições climáticas da Irlanda. Tarifa de balsa em Dublin. O custo da viagem de ferry de Dublin está sujeito à distância da viagem. Por exemplo, Dublin, Oliad, Inglaterra, aproximadamente €40 cada trecho. Para ter uma ideia melhor, você pode visitar o site da Irish Ferries ou o site da Stena Line, duas das empresas de barcos mais populares da Irlanda. Bicicleta. A capital irlandesa tem uma área de 117 km², portanto é uma cidade pequena se comparada com Toronto, 630 km², ou Sydney, 12.368 km². Isso torna propício o uso da bicicleta para se deslocar para qualquer ponto. Por esse motivo, uma parte importante do transporte público em Dublin é o aluguel de bicicletas. O serviço está disponível das 5h30 da manhã às 12h30 da noite. Para acessar uma bicicleta em Dublin, você deve seguir estas etapas. Acesse o site ou app da Dublin Bikes e se cadastre. Pesquise no mapa uma estação mais próxima. Selecione a bicicleta no aplicativo e já pode retirar a bicicleta selecionada. Pedale até o seu destino. Ao chegar no destino, devolva a bicicleta em uma estação próxima. Taxa de aluguel de bicicleta em Dublin. Para poder pedalar pela cidade, existem diferentes tipos de assinatura, caso você seja turista ou more em Dublin. Tarifa para um dia, €3,50, primeiros 30 minutos grátis. Tarifa para 3 dias, €5. Assinatura anual, €35. Táxi. Finalmente, é hora de falar sobre o meio de transporte público menos econômico em Dublin, assim como em outras partes do mundo. No entanto, é bom que você saiba como funciona o táxi na Irlanda. Na verdade, táxis na Irlanda são conhecidos como SPSV, Small Public Service Vehicle, e são regulamentados pela National Transport Authority. Tarifa de táxi em Dublin. Tal como nos casos anteriores, o custo da corrida neste meio de transporte dependerá da distância. Por exemplo, ir do aeroporto de Dublin para o centro custa cerca de €27 em média. No entanto, certas taxas são adicionadas a esse valor. Custo para reservar um táxi, €2. Adicionar um passageiro adulto, €1. Desde setembro de 2022, os táxis na Irlanda foram obrigados a aceitar cartões de débito e crédito, caso você não tenha dinheiro para pagar. Além disso, a tarifa, que é definida por um taxímetro no veículo, varia de acordo com o horário. Horário normal, 8 horas às 20 horas. Horário premium, das 20 horas às 8 horas ou domingos e feriados. Mas se você quiser ter um valor mais preciso, o site TFI oferece um simulador de tarifa de táxi. Estude e trabalhe na Irlanda com a Smart Travel. Utilizar o transporte público em Dublin ou em qualquer cidade do mundo é o início da sua adaptação nas rotinas e costumes dos locais. O mesmo acontece quando você escolhe estudar no exterior. E se esse é o seu plano em Dublin, na Smart Travel nós cuidamos para torná-lo realidade. Temos os melhores cursos de inglês na Irlanda para você aprender e se divertir. Entre no link, preencha seus dados e receba seu orçamento com nossa assessoria personalizada.
Você está a apenas alguns cliques de fazer parte da nossa comunidade de aventureiros. Partiu Dublin. Para mais matérias como essa, acesse nosso blog ou siga a gente nas mídias sociais. Links na descrição.